LTV Web, aqui é mais legal. Olá, já estamos de volta com a programação aqui na LTV. Uma programação voltada para o mundo gospel evangélico da região do Alto Uruguai. E a LTV está trazendo essa inovação para nós, que acabamos de estrear. Tivemos o nosso primeiro programa, dia 3, com participação já de pastores. E vamos trazer novidades sempre nas quartas-feiras, a partir das 20 horas, falando exclusivamente da Bíblia e seus mistérios. Você vai nos acompanhar nesta novidade de comunicação, trazendo a informação, entretenimento voltado ao público de todas as idades. E hoje o nosso entrevistado tem um currículo invejável. Pastor consagrado, pela Igreja Brasil para Cristo, aqui na Convenção do Estado do Rio Grande do Sul. Bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduação pela FGV, com especialidade em gerenciamento de projeto, cursando atualmente Master em Teologia pela Escola de Teologia. Experiência em gerenciamento executivo e professor de música e fundador da Associação Cultural da Orquestra da Igreja Brasil para Cristo aqui de Erechim, coordenador geral da área de RH e contabilidade. E também autor de livro, que já está aqui na minha mão, que nós vamos falar daqui a pouquinho, Motivado para Viver. E o mais recente trabalho que o pastor Edgar Radeski, hoje entrevistado, tem o compromisso com a Compai, que é responsável e presidente dessa entidade que coordena pastores e igrejas evangélicas da região do Alto Uruguai. Pastor Edgar Radeski, seus cumprimentos, muito obrigado pela sua participação na nossa programação da LTV, na Luz da Palavra, programação especial. Amém. A paz de Cristo a todos, a paz de Cristo a você, que penso que tem um dos nomes mais lindos aqui da nossa cidade. Edgar, que Deus te abençoe nesse projeto e toda a equipe também, desse trabalho que é para levar uma mensagem de amor, uma mensagem de fé, uma palavra abençoada a jovens, crianças, casados e solteiros, e é uma alegria poder estar participando já no início da trajetória, caminhada de toda essa equipe. Mas é maravilha, porque todos os pastores, além do compromisso com a igreja, ele tem com a família. O pastor é casado com Ana Luísa e desta união, nós separamos aí a pequena Débora, que junto com a igreja, eles trabalham aí para a obra de Deus. É isso, pastor? Verdade. Nós temos uma filha somente e, como família, servimos a Deus e procuramos levar a palavra do Senhor a outras famílias. E quando falamos em termos de igreja, então daí é a família da fé, uma família mais abrangente. Muito bem. Olha, muitos têm negado a doutrinas que são realmente o efeito às colunas da fé cristã. Então nos perguntam, pastor, por que tantas igrejas? Hoje eu vou estar aqui, eu estou aqui com o pastor Edgar Radeski, amanhã eu vou estar com outro pastor, igrejas. Aí nos perguntam, mas onde é que está a doutrina? A doutrina é a mesma? As igrejas são as mesmas? E a Compai tem esse compromisso de unir isso, pastor. É verdade. Nós, quando trabalhamos, lidando com pessoas, precisamos sempre respeitar o que cada uma pensa, a forma como cada um lida com a vida e com os problemas, desde que não fira os preceitos da palavra de Deus. E quando nós falamos de diversas igrejas, de diversas denominações, nós estamos falando o que comumente se fala sobre a placa. Placa, se fosse tão bom assim, não ficaria para o lado de fora. A placa, ela identifica, sim, aquela igreja, aquela comunidade de fé, um grupo de pessoas que estão servindo a Deus, mas o mais importante, Edgar, é a palavra de Deus que nos traz para o centro da vontade de Deus, para aquilo que Deus espera.
da nossa E o pastor vai falar mais da Compai, mas eu acho tão interessante que eu vou na linha do pastor Edgar Radetzky, que ele é professor de música, tem uma orquestra aqui na igreja. E eu vejo assim, pastor, que o senhor precisa usar, além do senhor, os dedos. O pessoal precisa usar os dedos para tocar, para, né, as cordas serem, dedilhar uma música, uma melodia que vai entrar no nosso coração. O senhor falou da Bíblia, e a Bíblia é tão interessante. No momento em que o homem se volta para Deus e começa a usar os dedos para folhear a Bíblia, vai descobrir também canções e palavras que vai trazer alento para ele. Então, esse compromisso desses pastores, que nós vamos, durante agora, esses nossos próximos programas, no programa de hoje, trazer essa verdade, essa simples comparação, pastor, da música com a Bíblia. Porque a Bíblia, ela relata tudo, ela nos traz essa vida, né? E falando da Compai, então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho então da Compai. Certo. Essa responsabilidade que o senhor tem como presidente. O Conselho de Pastores aqui da cidade de Erechim, ele envolve a união de diversos pastores, de diversas igrejas, diversas denominações. Pastores que têm o conhecimento, a formação bíblica, né, através de faculdade, através de cursos, através de muitas maneiras. Mas pastores que estão aliançados, né, olhando todo o ensino bíblico como o reino de Deus e não como algo que simplesmente ele deva trazer para si somente como um benefício para a sua igreja. Então, atualmente, nós estamos com 10, 12 pastores de denominações diferentes aqui em Erechim. Eu diria as principais igrejas evangélicas da nossa cidade, não dizendo que uma seja melhor que a outra, jamais. Porque, segundo o último censo que eu tomei conhecimento, nós tínhamos 58 denominações diferentes só aqui em Erechim. 58 igrejas diferentes, evangélicas. É claro, Edgar, que muitas delas a gente não sabe a origem, não sabe a formação, não sabe quem fundou, quem são as pessoas, e não estamos aqui para discutir isso. Mas queremos dizer que através do Conselho de Pastores, nós estamos caminhando de uma maneira que glorifica a Deus. Através do Conselho de Pastores, anualmente, nós organizamos a Marcha para Jesus. Essa marcha que mobiliza milhares de pessoas em todo o mundo, milhões na verdade, e aqui em Erechim também. Então, a Marcha para Jesus é um dos eventos que são organizados através do Compai. Também vale dizer que todas as semanas os pastores se reúnem num dia da semana e nós temos pelo menos 1 hora de oração, orando uns pelos outros, orando pelas famílias, orando pela comunidade erechinense, pelo Brasil, enfim, toda a nossa nação. Então, o Conselho de Pastores tem objetivos muito maiores do que alguém possa simplesmente olhar, né, sobre o prisma de um pastor ou de uma liderança. É a união de pastores comprometidos com o Evangelho. Então veja bem que a Compai, além de vários pastores que estão dentro dessa sociedade, que pode ser assim que é uma associação, né, pastor? É uma associação. Né, e faz o conselho. Então traz para isso uma segurança para a cidade, que eu vejo assim, pastor. Eu acredito que muitos vão olhar para esse lado e outros que não entenderam ainda, não parece, mas a oração que vocês fazem, o conjunto de pastores traz uma união. Isso vai fortalecer a família também, pastor. Traz as famílias para dentro da igreja. Com certeza. E também a oração que envolve a liderança da nossa cidade, ela abençoa, sim, as famílias, todos os segmentos da sociedade. Há poucos dias atrás, nós estivemos na Câmara de Vereadores aqui em Erechim, orando, abençoando os vereadores, intercedendo pelas autoridades constituídas. Então, o Compai está desenvolvendo um trabalho glorioso aqui na cidade de Erechim, se compararmos a outras cidades que não conseguem ter um conselho de pastores. Então, nós aqui em Erechim estamos felizes com isso.
Mas que maravilha. Aí está então, para você ter uma base, o que é a Compai. Então, eu pergunto ao pastor, quanto tempo já faz a Compai? Já faz um tempinho, né, pastor? Já tem já uma faz idade vários já, né? anos, faz mais de 10 anos que a Compai está andando, né, nessa unidade com pastores de diversas denominações, né, envolvidos em prol do reino de Deus. E isso tem agregado realmente outras igrejas que vão chegando, né? E o pastor falou de números de igreja em Erechim. Então esses pastores que talvez você pensa, né, dos demais, não, mas a Compai, nós precisamos conversar, então você venha, né? O que a gente quer é agregar. E o programa, à luz da palavra, já vai dizer isso. Eu quero estar lá na igreja, onde for, seja no bairro, onde for, eu quero estar conversando com esses pastores, não só dentro da Compai, das igrejas que estão se destacando, não. Todos esses pastores, como eles têm que ter formação, porque eles têm que ter base bíblica. Então a gente quer isso. Pela doutrina da Bíblia, pela doutrina da palavra de Deus, é que nós buscamos então esse interesse, né? Então nós vamos então cada vez mais buscar esse interesse, pastor. Pode ser, né? Eu acho que a Compai tem esse compromisso também, pastor. Pode, com certeza. Nós queremos, inclusive, aproveitando esse espaço no programa Na Luz da Palavra, a convidar você, pastor, você que é líder, você que é presidente da igreja, que você entre em contato conosco. Estará disponibilizado aqui o telefone para você entrar em contato conosco e nós podermos conversar, porque será um prazer tê-lo conosco, tê-lo trabalhando, desenvolvendo várias atividades do reino de Deus através do Conselho de Pastores. Olha que maravilha. Nós entendemos então que a Compai tem esse compromisso com todos os pastores, todas as igrejas da região. E você que quer fazer parte da Compai, então o nosso entrevistado é o presidente da Compai, Edgar Radeski, que é o presidente da Igreja Brasil para Cristo. Então você venha para cá. Você está dentro da programação da LTV, seu programa Na Luz da Palavra. E hoje com o nosso entrevistado, o pastor Edgar Radeski. LTV Web, aqui é mais legal. Quem passa pela BR-153, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, no município de Marcelino Ramos, pode contemplar essa bela paisagem do Lago do Rio Uruguai. Também se destaca no cenário essa imponente ponte em curva, finalizada no ano de 2000, veio substituir a antiga, que ficou submersa devido à formação do reservatório da usina Itá, com 630 metros de extensão, 13 metros de largura a 23 metros de altura da antiga ponte. Sustentam a estrutura 16 pilares. Ela faz a ligação do estado gaúcho e catarinense. Esse foi o primeiro voando pelo Alto Uruguai. Fique ligado em nossa programação, que em breve a LTV vai mostrar sua cidade de outro ângulo. Edgar Radeski, muito obrigado mais uma vez pela sua participação em nossa programação. Falando da sua igreja, fundação, o senhor que é responsável, pastor e presidente, não é isso, pastor? Sim. A Igreja Brasil para Cristo, ela está no Brasil há quase 70 anos. Ela foi fundada pelo missionário Manuel de Melo. E é uma igreja que tem uma característica muito impactante, lá desde a sua fundação, no quesito pregação da palavra e milagres. Tanto é que os primeiros anos, as primeiras décadas, era a igreja evangélica pentecostal. E então o missionário Manuel de Melo começou a fazer várias pregações, o que eram chamadas de campanhas evangelísticas pelo Brasil. E interessante que essas campanhas lotavam estádios, praças, lugares muito grandes. Foi o primeiro homem no Brasil a realizar grandes eventos a nível nacional, em diversas cidades. E o slogan das pregações era
vamos ganhar o Brasil para Cristo. E os milagres eram tão incríveis, profundos, que chegou um determinado momento que a direção da igreja, um conselho, tomaram a decisão de incorporar então esse nome ao nome da igreja. E ficou Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo. Então no Brasil há quase 70 anos, mas aqui em Erechim não tínhamos. Aqui em Erechim nós estamos há apenas 16 anos. É uma igreja nova. É jovem ainda, né? Jovem. Uma igreja jovem. Então, nós estamos pregando a palavra de Deus, anunciando que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e procurando ajudar famílias, ajudar as pessoas a terem uma orientação correta pela palavra de Deus, como viverem uma vida melhor. Que maravilha. E baseado nisso, né, pastor, que o nosso programa traz, que eu falei anteriormente, nós conversávamos, né, e é a base do programa, a gente sempre vai levar, que a gente trabalha em cima dos livros da Bíblia. E todas as igrejas, elas têm consciência disso, que 66 livros foram escritos e tem um autor. Os escritores foram o autor é Deus. Então eu vou lá no Antigo Testamento, mas eu trago uma palavra de lá. Eu vejo os Salmos, né, 119 e 105, que nos fala do próprio programa que nós apresentamos, que ele é lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então tudo isso encaixa lá no Velho. Aí eu vou e abro o Novo Testamento. Eu falo então, e falo para o João. João nos fala, escreve muito correto, que ele fala em 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Simplificando isso, pastor, de lá da luz e verdade, tudo isso conjura com a palavra que nós pregamos hoje, os senhores pregam. Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, vemos que a palavra é o que norteou tudo. Desde a criação, quando nos primeiros momentos Deus disse, haja luz, houve luz, e através do poder da palavra de Deus, os profetas foram usados, tantas transformações de pessoas, de nações, e quando chegamos a Cristo, Jesus ratifica, e nós vemos que Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, ação, palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então hoje, quando nós pregamos o Evangelho, falamos de Jesus, nós estamos falando da palavra de Deus, do que existe de melhor para o ser humano. Então, através desse programa, na luz da palavra, nada melhor do que as pessoas estarem acompanhando a cada dia, a cada semana, a mensagem de Deus para suas vidas, encaminhando a sua vida para um tempo diferente em obediência a esta palavra, que é a verdade, que liberta e transforma. E nós queremos agradecer, inclusive, a direção, né, da TV que está trazendo essa inovação, pastor, que vai abrir para todas as igrejas. Poxa, hoje eu estou aqui na Igreja Brasil para Cristo, mas amanhã eu vou estar em outra igreja. Mas como o pastor no início falou, né, nós não estamos aqui pregando placa de igreja. Sim. Mas como o pastor Edgar Radetzky tem um compromisso com uma comunidade, tem um nome, mas baseado na doutrina da Bíblia, que não pode fugir, né? Então, se abre a Bíblia, todas são iguais, pela doutrina da palavra, pastor. Sim, porque de uma igreja para outra, mudam alguns costumes, né, Edgar? Algumas práticas de fé. Daqui a pouco uma metodologia de culto, uma igreja ora por alguns objetos, outra não. Uma igreja tem a prática de ungir com óleo uma pessoa doente, uma outra igreja não, mas isso não invalida a mensagem da palavra de Deus que nos leva ao centro de tudo, que é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a vida, né? Então, aí perguntam, né? Mas por que vocês pregam só falam de Deus e de Jesus? Mas é a Bíblia. Se você abrir desde o início, como o pastor falou, que foi princípio, e começa lá no Gênesis e vai a Apocalipse, nós vamos ver, não vamos ver outra situação falando da vivência. É Deus agindo, Jesus veio para salvar. Então eu vou entrar, eu vou perguntar, eu vou ser curioso, né, pastor? Abrir a Bíblia. Então eu vejo assim, ó, o Salmos 95, versículo 7, porque Ele é o nosso Deus e nós o povo dele. Então ele só, simplificando isso, simples de entender então, né? Que Deus é o nosso Deus. Com certeza.
E quando nós vamos para a palavra e vemos a maioria das pessoas, liderança, falando de Deus. Deus para cá, Deus para lá, Deus é bom, isso é verdade. Agora vejamos o quanto o nome de Jesus incomoda as pessoas. Verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu percebo com as pessoas que lido no dia a dia, pessoas da sociedade, falou em Deus, está tudo bem. Agora, quando você fala de Jesus, a palavra de Jesus incomoda algumas pessoas, mas as pessoas que não querem mudar de vida. Agora, na luz da palavra, o centro é Jesus. E é Ele que tem poder para transformar a sua vida, é Ele que tem poder de levantar você que está caído, abatido, triste, é Jesus. Ele é o centro de tudo. E Ele é o centro desse programa também. Também, né? Na luz da palavra, por isso que já o programa já diz, né, pastor? E essa inovação está mexendo com as pessoas e vai mexer com as pessoas. Quem sabe você vai se perguntar, mas eu nunca tinha ouvido dessa maneira. Vocês falam de forma tão contundente na vida de Jesus que ele precisa estar na vida nossa, na verdade, né, de todos nós. Então não tem como fugir isso. Jesus é o centro da palavra, isso confirma, né, pastor? Também na sua igreja. Sim. No momento em que nós pregarmos um evangelho que não remete a pessoa para Jesus, não é evangelho, não são boas novas. Quando nós lemos qualquer passagem bíblica, esta passagem está remetendo, direcionando para Jesus. No momento que nós lemos lá no Antigo Testamento, que você comentou, a história de José, por exemplo, José já apontava para Cristo. Ele foi um indicativo que séculos na frente Jesus viria e teria características que já eram apontadas na vida de José. Então, tudo que nós lemos na Bíblia Sagrada aponta para Cristo. Aí está então, né? Na luz da palavra, a sua programação especial que acontece todas as quartas-feiras a partir das 20 horas. Vai ser assim, todas as quartas, nunca vamos perder o foco, né, pastor? Bom. Sempre vai ter um pastor e nós queremos também, inclusive, inovar com as músicas, com hinos. E nós sabemos que temos bandas, tem bons músicos, duplas, pessoal que já gravou CDs, estão nos procurando e nós vamos fazer trabalhos assim também de evangelização através da música. Me fala da sua orquestra agora, pastor, vamos lá, né? Eu sei que aqui o senhor é professor de música. Veja a tamanha responsabilidade de colocar a melodia e a música, levando a mensagem da palavra pela música. Alguns anos já que nós desenvolvemos, juntamente com a pregação do Evangelho, aulas de música. Então nós temos formado muitos músicos aqui na igreja mesmo. Inclusive auxiliamos a formação de orquestras em outras igrejas de outras cidades também. Hoje já são mais de 200 músicos que foram formados em diversos naipes de orquestra. Então hoje nós temos um grupo não muito grande de músicos. Nós no ápice tivemos uma orquestra com 52 músicos. E hoje muitos foram morar para outra cidade, alguns afastaram-se, né, dos caminhos do Senhor, porque a pregação do Evangelho são altos e baixos para quem quer viver e para quem quer praticar a palavra de Deus. Então, na questão da música, nós continuamos mantendo até hoje, desde o início da Igreja Brasil para Cristo em Erechim, nós temos aula de música. E hoje ainda temos a formação de músicos, desde crianças, jovens e adultos também. E o pastor, inclusive, eu vou deixar aqui para ele aqui um compromisso. Inclusive, né, isso vai, quando nós voltar dessa situação que nós estamos passando aí da Covid, né, pessoal, nós temos todo mundo com restrições, nós vamos fazer um trabalho aí, né, com a orquestra, com o pessoal da música aqui, nós vamos trazer aqui no programa, pastor. Okay. E já vai ficar aqui, então, o senhor está contra a parede aí, arrumando, então, esse pessoal aí para nós aí, né. Mas o pastor também, eu falei antes, ele é autor de livro, ele é escritor também, o currículo aqui do pastor é incrível, né. Pastor, me fala desse livro aqui, pastor, olha só que maravilha. Esse livro, faz alguns anos já que nós escrevemos ele, sendo um compêndio de algumas pregações
transformadas numa linguagem mais empresarial. Nós tivemos, num determinado período da nossa vida, alguns convites para fazermos palestras em empresas, em universidades, e este livro foi um cartão de visitas, né? Então, com fé é possível, nós anunciamos através de outras mídias, e através do livro nós transmitimos que é possível a pessoa viver motivada, porque nós vivemos num tempo em que as pessoas estão muito para baixo, sem motivação para viver, para trabalhar, para nada. Então, que nesse momento, ao acompanhar esse programa, você encontre em Cristo motivação para viver, e esse é o desejo do nosso coração. Vamos para o nosso próximo bloco e já voltamos, e o pastor vai trazer uma mensagem. Hoje, por conta dele, aqui, diretamente da Igreja Brasil para Cristo, na LTV, a sua programação aqui é mais legal. Existem muitas formas de cuidar do seu amor. Todas as maneiras de cuidar são lindas. Demonstre do seu jeito que é único e seja feliz nesse dia especial. Feliz Dia dos Namorados. Uma homenagem da LTV Web. Aqui é mais legal. Voltamos então com a programação aqui na LTV. Aqui é mais legal. Sua programação de todas as quartas-feiras, às 20 horas, o programa Na Luz da Palavra. E agora nós vamos então ouvir do pastor, presidente da Igreja Brasil para Cristo, uma mensagem que vai tocar no seu coração. Pastor, então, Edgar Radeschi, com a palavra. É uma alegria muito grande estar aqui nesse programa, e nós sabemos que é um programa que foi produzido com muito carinho para pessoas inteligentes e criteriosas como você. Pessoas que desejam adquirir o conhecimento, mas também conhecer grandes verdades para a sua vida, na luz da palavra. Pessoas que vivem com um tempo de muita liberdade, pessoas que sabem a importância de nós lermos a palavra e de nós avançarmos confiando em Deus. Sabemos que nos dias atuais as pessoas fazem boas escolhas, outros não. Fazer uma boa escolha requer construir a vida numa base sólida, firme. Você já escolheu uma profissão? Com quem vai se casar? Em que cidade vai morar? Tudo isso é muito importante, mas não é nada se comparado à escolha de onde você passará a eternidade. Quando lemos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, Mateus 7, 24, a palavra do Senhor nos diz assim: pois todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, comparo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós vemos Jesus deixando bem claro que existem dois alicerces para a vida da pessoa. Um firme na rocha, o outro incerto, na areia. Quem constrói seu plano de vida em cima da areia representa aquelas pessoas, Edgar, que ouvem vários ensinos bíblicos, mas não praticam. Vivem numa espécie de corda bamba, numa perspectiva negativa, e um dia a casa cairá. Já quem ouve a pregação do Evangelho e pratica, vai desenvolvendo a sua vida segundo a vontade de Deus e está assim num lugar seguro, na rocha, e tudo que a pessoa faz é bem sucedido. Como diz a palavra do Senhor, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ela não é atingida. A vida humana é uma série de escolhas. Essas escolhas determinam o nosso futuro. Dentre as opções que temos,
nos deparamos diante de dois pontos muito importantes. Agradar a Deus, escolhendo aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas, ou simplesmente agradarmos a nós mesmos, nossa carne, nossas vaidades, escolhendo aquilo que achamos ser bom para a nossa vida. Por isso, nossas decisões devem ser sempre na luz da palavra. Elas sempre serão importantes. São as nossas escolhas que determinam o nosso destino. Por exemplo, Edgar, quando alguém perde um ônibus, ainda pode conseguir uma carona. Quando alguém fica desempregado, ele pode ainda conseguir a ajuda de um amigo. Se ficar doente, pode até reverter a situação através de um tratamento. Situações terrenas, humanas, podem ser revistas. Mas uma escolha errada sobre a eternidade é irreversível. A Bíblia nos explica que somente durante a nossa vida aqui na terra é que podemos fazer essa escolha. Depois da morte, ninguém mais tem autoridade para reverter essa escolha. Então, todos podem construir. Insensatos e prudentes fazem suas construções. A forma como construímos nossa vida determinará o futuro dela. Uma construção sobre uma base forte enfrentará chuvas, ventos fortes, mas permanecerá firme, porque ela está na palavra de Deus, em Cristo, que é a rocha. Já a casa construída sobre a areia não aguentará a força da natureza contra ela, sofrendo grande destruição. Eu quero dizer nesse programa que ouvir e praticar a palavra de Deus é o alicerce que fortalece a tua vida contra todas as intempéries da vida. Toda pessoa que ouve e coloca em prática a palavra de Deus, ela é comparada com uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, alguém que consegue resistir às condições mais adversas da vida e permanecer firme. Uma mensagem muito forte desse texto que nós lemos é que a nossa casa precisará passar pela prova. Tanto a casa construída pelo prudente quanto a pelo insensato tiveram que passar pelas provas. Isso nos indica que todos nós passaremos por problemas, provações, situações que virão a chocar com a casa que nós construímos. Se ela ficará de pé ou não, se será aprovada ou não, dependerá dos alicerces em que lançamos a nossa construção. Você deve conhecer pessoas que, na ânsia de escolher aquilo que é certo, cometem muitos erros. E qual é o perigo que encontramos? É simplesmente o de escolher aquilo que aparentemente é bom, aquilo que não se vê nada contra, nada de errado, parecendo ser certo, mas não sendo a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Nós vemos através da Bíblia, Edgar, alguns exemplos, eu vou só mencionar. Por exemplo, Ló. Ló fez uma boa escolha. Quando lemos em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 13 e 8, vemos que Abrão disse a Ló: não vamos brigar, pode escolher para onde você irá. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló observou, viu toda aquela campina do Jordão, era bonita, era a melhor escolha. E ele disse: é para lá que eu vou. Ló era sobrinho de Abrão. E a ganância de Ló fez com que escolhesse Sodoma para viver. Uma cidade próspera, aparentemente boa, levou Ló a ficar exposto às perversidades daquela cidade. Por quê? Não era a vontade de Deus. Vemos que Ló escolheu aquilo que lhe agradava e não o que agradava a Deus. Vemos também através da Bíblia que Ló começou a se enraizar cada vez mais naquela cidade, e mesmo sabendo das coisas abomináveis que lá aconteciam. À luz da palavra, que triste escolha. Parecia ser tão boa, tão perfeita, mas nada mais que tão longe de Deus. E assim acontece conosco também,
quando escolhemos o que nos agrada e não o que agrada a Deus. Amém? Eu vou ficar por aqui com esta breve mensagem e que você nunca esqueça, meu amigo, meu irmão, procure viver a sua vida na luz da palavra. Se você fizer uma boa escolha, mas isso não te levar a viver mais perto de Deus, geralmente produzirá um vazio, uma decepção no futuro. Às vezes Deus pode conceder os nossos desejos quando escolhemos uma coisa boa do lugar de escolher o melhor. No entanto, essa mesma concessão de Deus é a maneira dele nos passar uma lição quanto nossas escolhas. O que eu quero dizer para você nesse programa? Escolha o Deus que te criou, o Deus que te amou tanto ao ponto de dar o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz em teu lugar. Um grande desafio é compreender o que é o melhor de Deus. Eu digo desafio, pois precisamos de uma resposta imediata, uma escolha bem definida para nós e para nossa família também. Quantos pais, até cristãos, que vivem em função de si mesmos. Suas escolhas refletem diretamente nos filhos e até no cônjuge. A Bíblia nos diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Alguns filhos não são bons exemplos de conduta, se comportam de uma maneira até estranha por causa do exemplo dos seus pais. Pais que não estão na luz da palavra. Você que é pai ou mãe, saiba que o amor dá aos filhos o que eles precisam, não o que eles querem. Seu exemplo falará mais alto que suas palavras. Quando temos comunhão com Deus, não escolheremos simplesmente o que é bom, mas vamos selecionar o melhor de Deus para as nossas vidas. À luz da palavra, escolha hoje ter mais tempo para Deus. Escolha ter uma comunhão mais íntima e a tua vida será muito melhor, em nome de Jesus. Agradecendo então a palavra aí que foi dita e foi trazida, de muita importância, baseado na palavra, na luz da palavra então, né? Queremos agradecer, pastor, a sua participação na nossa programação, mas também nós queremos entender aonde e que dias que o senhor prega a palavra. Tem um pessoal que lhe apoia, né? Tem mais missionário, mais pastores, além dos cantores. Qual é o seu endereço da sua igreja, os dias de culto, pastor? Nós estamos situados na rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama. E os cultos acontecem às quintas e domingos. Agora, com essa restrição que estamos vivendo, nós estamos fazendo então o culto presencial. Um certo número de pessoas participam aqui no auditório da igreja e os demais acompanham através da live. Nós temos transmitido através da página do Facebook e estamos levando a palavra de Deus então na quinta-feira à noite, às 20 horas, e aos domingos às 19h30. Então você pode participar, entre em contato aí com o presidente, né? O pessoal da igreja, que aqui também tem o conselho de diretores, né? Um diaconato, tem cantores, né, pastor, que vão atender. Tem um departamento que atende também as pessoas, né, pastor? Temos vários departamentos, ministérios dentro da igreja. O ministério que cuida da família, ajudamos famílias carentes, ajudamos pessoas no aconselhamento pastoral, na orientação através da luz, né, que vem da palavra de Deus. Tem criança então, também, né, pastor? Crianças também, a juventude, né? Sim. Crianças, jovens, adultos, né? Temos vários cursos de treinamento, preparo, conhecimento da palavra de Deus. Claro que agora, com esse tempo, tudo isso está bem restrito, mas continuamos porque a igreja nunca vai parar. Muitas coisas podem fechar, empresas podem fechar, mas a igreja não vai fechar, a obra de Deus nunca vai parar, porque nós somos povo de Deus, estamos trabalhando e trabalharemos até a volta de Cristo.
vai sair o telefone da igreja para você entrar em contato aí com o presidente, com o pessoal aqui. Você quer fazer uma visita? Vem, então, quintas e domingos, aqui dentro da programação também, você pode saber mais, né? Só você ligar aí, né? Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Na luz da palavra, LTV, aqui é mais legal. LTV Web, aqui é mais legal.